24 horas com você. O Web Rádio. E só toca. Amém, queridos. Para mim é motivo de muita alegria, sabe, estar aqui hoje com meu irmão Diego Souza. Esse cara que tem nos abençoado e a amizade tem crescido a cada dia mais e mais. Eu sou grato por Deus em ter colocado a amizade de Diego Souza na nossa vida. Esse canal de bênção aqui, que é a Web Rádio, aqui só toca louvor. E já é pra ter esse momento aqui já faz umas 3 semanas, né? Uma sexta não dá certo, a outra sexta não deu certo, mas como diz a palavra do Senhor, que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E eu acredito, queridos, verdadeiramente que nada acontece fora da permissão do nosso Deus. Então, se não conseguimos estar aqui nas outras sextas, é porque Deus não queria. O importante é que nós estamos aqui hoje. E eu sei que Deus, ele tem um propósito, ele tem um plano, ele tem algo para você nesta noite. Você não está ouvindo esta programação à toa. Você não está ouvindo esta programação porque você não tem nada para fazer. Não, você está ouvindo essa programação porque eu sei que você está precisando ouvir uma palavra do coração de Deus. E eu sei que Deus vai tocar contigo. Eu sei que Deus já começou a tocar através das canções, através dos hinos que foram entoados aqui ao vivo. E eu sei que Deus já começou a obra na tua vida, sabe? E nesta noite nós vamos falar de um homem chamado Abraão. E desde já eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia aí em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, versículo 16 ao 22. Gênesis capítulo 18, versículo 16 ao 22. Eu sei que você vai entender essa palavra que Deus colocou no nosso coração. Essa foi uma palavra que Deus nos trouxe um dia antes de acontecer o carnaval na nossa cidade. E eu estava escalado para ministrar na nossa igreja local, na Igreja Brasil para Cristo, onde nós somos diácono e líder do louvor. E o pastor me escalou na quinta-feira, um dia antes de começar o carnaval na nossa cidade. E Deus falou muito forte ao meu coração a respeito da nossa cidade, a respeito das pessoas que ainda não conhecem a Deus. E Ele me deu essa palavra, que se encontra em Gênesis capítulo 18, versículo 16 ao 22. Se você perceber o título que tem nesse capítulo, diz o seguinte: Abraão pede em favor de Sodoma. Diz assim a minha Bíblia. Ela é um pouco diferente, a linguagem dela é um pouco diferente, é a nova tradução, linguagem de hoje, mas dá no mesmo. Gênesis capítulo 18, versículo 16 ao 22 diz o seguinte: Depois os visitantes levantaram e foram para um lugar onde podia ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: Não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande os seus filhos e os seus descendentes obedecem os meus ensinamentos e faça o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que eu prometi. Aí o Senhor disse a Abraão: Há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Versículo 22. Então 2 dos visitantes saíram indo em direção a Sodoma.
Porém Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Gostaria que você fechasse os teus olhos aí onde você estiver nesse momento. Pai, muito obrigado por esse momento, por esta oportunidade de trazer a Tua palavra para os Teus filhos e filhas, Senhor. Fala ao nosso coração, usa a minha boca, usa a minha vida para falar aquilo que está no Teu coração nesse momento, Deus. Que eu não venha falar aquilo que eu quero, que eu não venha falar, meu Deus, aquilo que o meu irmão ou a minha irmã precisa ouvir, que eu não venha falar aquilo que este ouvinte quer ouvir, na verdade, Senhor, mas que eu venha falar aquilo que ele precisa ouvir, precisa escutar do Teu coração, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós temos como título dessa mensagem, um exemplo a ser seguido. Abraão, se você for estudar a história de Abraão, se você for observar a vida de Abraão, você vai ver que Abraão, ele é reconhecido como um pai da fé. Sabe, um pai da fé. Este título não é qualquer um que pode receber um título como esse, pai da fé, queridos. Abraão era um cara muito admirado. Até hoje nós admiramos demais a vida de Abraão. E sabe, nesse capítulo que nós acabamos de ler, Gênesis capítulo 18, versículo do 16 ao 22, fala de um encontro em que Deus teve com Abraão em relação a Sodoma e Gomorra. Eu acredito que até mesmo aqueles que não conhecem muito de Bíblia já ouviu falar da cidade de Sodoma e Gomorra, uma cidade que entrou em um momento que só Deus poderia intervir naquela situação. Era uma cidade em que, para vocês terem noção da situação em que Sodoma e Gomorra se encontrava, as pessoas, os moradores, os habitantes queriam, a coisa estava tão doida, tão maluca naquela cidade, que as pessoas, os moradores estavam querendo fazer sexo com os anjos. Para vocês terem noção do nível, do grau de loucura que aquela cidade estava vivendo. E sabe, nós lemos aqui Gênesis capítulo 18, e se você ler Gênesis capítulo 18 no versículo 1 ao 15, ou seja, um capítulo, alguns versículos antes desse que nós lemos, você vai ver que Deus promete um filho a Abraão. Queridos, se você for observar, o filho que Deus prometeu a Abraão era tudo o que Abraão mais queria da parte de Deus. Eu começo a me apaixonar pelas atitudes de Abraão a partir desses momentos, queridos. Sabe, Abraão ele tinha nesta época uma idade muito avançada. Muito avançada, eu acredito que em torno de 80 a 90 anos de idade. Imagine para você, com 90 anos, Deus chegar para você e falar que vai te dar um filho, que você vai ser pai. Se você ler o capítulo 18, versículo 1 ao 15, você vai ver que Sara, a esposa de Abraão, ela começa a dar gargalhadas quando Deus fala para Abraão que vai dar um filho a Abraão. Sara começa a dar gargalhadas porque ela começa a duvidar daquilo que Deus havia dito. Ela começa a duvidar da promessa que Deus havia feito a Abraão. Ela começa a dar lugar para os pensamentos naturais. Imagine você com 90 anos, você é uma senhora, uma idosa na verdade, e Deus fala para você que você, do seu ventre nascerá um filho, você vai gerar um filho. Sabe? E eu acredito que como casal, você que é casado, você que tem a sua esposa, o seu esposo, você que é casado, você vai entender isso. Todo casal, eu acho que o maior presente que um casal pode receber do Senhor é a graça de ter um filho. E imagine aquele casal, Abraão e Sara, já nos seus 90 anos, e ainda não tinham tido um filho. Imagino eu,
Abraão vendo os amigos. Viaja um pouco comigo aí, queridos. Abraão vendo os seus amigos brincando no parque com seus filhos. Sara vendo as mães dando banho nos seus filhos. E aquela vontade ardendo no coração deles de ter um filho. E de repente Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, eu vou te dar um filho. E não vai ser só apenas isso, Abraão. Eu vou te dar um filho, e você, além de ser pai de um filho, você vai ser pai de grande nação, de uma grande nação. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu preciso que você entenda o que aconteceu antes de Abraão pedir por Sodoma e Gomorra. Aquele filho era tudo que Abraão mais queria da parte de Deus, era o sonho de consumo de Abraão e Sara, queridos. E sabe o que aconteceu? Abraão, ele deu mais atenção com o problema dos outros do que com a bênção que ele estava prestes a receber. É isso mesmo. Ele deu mais atenção ao problema das pessoas do que aquilo que ele tanto esperava da parte do Senhor. Imagine, para você ter noção, pense naquilo que mais você quer, o seu sonho de consumo. Imagine Deus chegando para você e falando: olha, Diego, eu vou realizar o seu sonho. E aí Diego chega e: Deus, obrigado, porque o Senhor vai realizar o meu sonho, mas e o pessoal da África que está passando fome? Para que você entenda, eu estou parafraseando o texto, para que você entenda melhor. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Abraão naquele momento. Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou realizar o seu sonho, eu vou te dar um filho. Mas naquele momento Abraão diz: Deus, espera aí, e aquele povo lá de Sodoma, como é que vai ficar? Ou seja, Abraão se preocupa mais com as pessoas que estão lá do que com a bênção que ele vai receber. Talvez você está nesta noite escutando este rádio, escutando esta web rádio no seu computador, no seu celular, e você deve estar imaginando aí os seus pedidos, os seus sonhos e projetos que você tem colocado diante do Senhor. Sabe, queridos, eu quero te dizer uma coisa: cultura do reino isso. Quando você ora pelas pessoas, Deus realiza os seus desejos. Porque você começa a realizar o desejo do coração de Deus, que é se importar, é amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas o que nós podemos aprender com a vida de Abraão, queridos? Um exemplo a ser seguido. Se você seguir juntamente comigo aí, lá no versículo 16 ao 22, que nós lemos no início, você vai ver que Abraão, ele era um homem que tinha intimidade com Deus. A primeira coisa que nós aprendemos com Abraão nesta noite é que Abraão, ele tinha intimidade com Deus. E eu quero te incentivar nesta noite a ter intimidade com Deus. Sabe, a passar tempo com Deus, a orar, a ler, a ter momentos de intimidade com o teu Deus. Porque Abraão era um homem íntimo do Senhor, queridos. Se você perceber, lá no versículo 17 diz assim: aí o Senhor disse a si mesmo, ou seja, Deus pensou dentro de si: não vou esconder de Abraão o que eu pretendo fazer. Sabe, queridos, não é para qualquer um Deus dizer assim: eu não vou esconder o segredo que eu tenho de Abraão. Eu preciso falar para ele. Isso só acontece com quem tem intimidade. Isso só acontece com quem é íntimo do Senhor. A segunda coisa que nós aprendemos nessa noite
lá no versículo 22 ao 23, que diz o seguinte: Então 2 dos visitantes saíram indo em direção a Sodoma, porém Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: Será que vais destruir os bons junto com os maus? A segunda coisa que nós aprendemos com Abraão nessa noite é que ele se importava com a vida dos outros. Mas ele não se importava com a vida dos outros para estar falando da vida dos outros. Ele se importava com a vida dos outros porque ele amava aquelas pessoas. E sabe, naquele momento em que Abraão pergunta para Deus: será que vais destruir os bons juntos com os maus? Sabe, naquele momento, queridos, eu acredito, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que o coração de Deus tremeu naquele momento. Porque Deus conseguiu enxergar em Abraão o mesmo sentimento, a mesma relação que acontece no coração de Deus para com a humanidade, queridos. Desde o Éden, desde o início, Deus criou o homem com esta intenção, para que o homem amasse, o seu irmão como a ti mesmo, como a si mesmo. Para que Deus criou o homem com essa intenção, e naquele momento Deus enxerga a intenção correta no coração de Abraão, quando Abraão pergunta: Deus, será que o Senhor vai destruir aquela cidade? Porque lá tem pessoas boas e pessoas ruins. E nós precisamos entender uma coisa: a igreja atual, a igreja em que nós estamos vivendo atualmente, precisa entender que o propósito da igreja é amar as pessoas independente de. Nós precisamos entender que o propósito da igreja aqui na terra é ser uma igreja hospitaleira. É ser uma igreja que ama, é ser uma igreja que cuida, é ser uma igreja que ora, é ser uma igreja que toma conta da sua nação, que toma conta da sua cidade, uma igreja que ora pelo seu bairro, uma igreja que ora pelo prefeito, uma igreja que ora pelo presidente. Eu vejo todo mundo descendo o maio na presidente, descendo a língua na nossa presidente. E sabe, queridos, eu queria pedir em nome de Jesus, em vez de você falar mal da presidência, em vez de você falar mal dos políticos, em vez de você falar mal das pessoas, ore por elas. Porque a palavra de Deus, ela diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Não é a nossa crítica que vai mudar a nossa nação. Não é a nossa crítica que vai mudar as pessoas. Não é porque nós achamos que as pessoas estão erradas que isso vai mudar elas. Não. Sabe como é que nós vamos conseguir mudar a nação? Sabe como é que nós vamos conseguir mudar as pessoas que nós acreditamos que estão erradas diante das verdades da Bíblia? Amando elas. Sabe o que a palavra de Deus nos diz que nós precisamos fazer com os nossos inimigos? Não é ir à luta com os nossos inimigos, não é guerrear com os nossos inimigos, não é bater de frente com os nossos inimigos, não é criticar os nossos inimigos, não. A Bíblia diz que nós precisamos amar os nossos inimigos. E nós precisamos entender que o papel da igreja é esse, é amar. Nós estamos vivendo em um tempo em que a igreja, ela tem sido mais tribunal e menos hospital. E nós precisamos entender que nós precisamos ser mais hospital e menos tribunal. É Deus que vai julgar. É Deus que vai condenar. O papel da igreja é amar, é cuidar, é alimentar, é ajudar a permanecer de pé. E foi exatamente isso que Abraão fez naquele momento.
Deus, eu amo aquelas pessoas. Existem pessoas boas lá naquele momento. Eu sei que a situação está horrível em Sodoma. Eu sei que a situação está horripilante naquele lugar. Mas, Senhor, existem pessoas boas naquele lugar. E terceiro e último, que nós aprendemos com Abraão nesta noite, é que ele era um homem de fé. E por isso que ele foi conhecido como o pai da fé. Ele era um homem insistente. Se você perceber, para que nós possamos ganhar tempo, do versículo 29 ao 33, Abraão começa a perguntar a Deus. No versículo 30, Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, porque eu continuo a falar. Mas se houver 30 pessoas boas naquele lugar, Deus respondeu para Abraão: Abraão, se houver 30 pessoas boas, eu vou perdoar aquela cidade. No versículo 31, Abraão continua dizendo: Deus, eu vou insistir. Eu sei que eu estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. Se houver apenas 20 pessoas, por amor a essas 20, não destruirei a cidade, respondeu Deus. No versículo 32, finalmente Abraão disse: não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que eu vou falar. Se houver só 10 pessoas naquele lugar. E Deus responde para Abraão: por causa dessas pessoas, por causa dessas 10 pessoas, eu não vou destruir aquela cidade, respondeu Deus. E como eu disse, queridos, Deus me deu essa palavra um dia antes do carnaval dessa cidade. E eu acredito que o nosso papel não é falar mal das pessoas. O nosso papel não é apontar o dedo para as pessoas. Mas o nosso papel é orar por essas pessoas. É amar essas pessoas. Porque é isso que Jesus faria no nosso lugar. Amar as pessoas. Esse é o nosso papel. Talvez você está aí nessa noite escutando. E talvez você já foi machucado por um crente. E eu quero te pedir perdão por esse crente. Eu te peço perdão por essa pessoa. Eu te peço, querido, perdoe em nome de Jesus. Nós te amamos. Nós queremos ver o teu bem, nós queremos ver você de pé, nós queremos ver você sendo um sucesso naquilo que você faz. Talvez você está aí escutando e de repente você está pensando em desistir da sua vida. De repente você está pensando em abrir mão da sua vida. Eu quero te pedir em nome de Jesus: não desista da tua vida, querido. Não desista, porque Deus tem um plano na tua vida. Eu sei que isso parece um chavão de crente. Deus tem um plano na tua vida. Mas se tem uma verdade, é essa: Deus tem um plano na tua vida. E se você quiser, Deus entrará na tua vida nesta noite. Porque o nosso Deus é um Deus educado. Ele só entra se você quiser. Ele diz na palavra dele: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Deus nesta noite está batendo na porta do teu coração, na porta da tua vida. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe que esta oportunidade corra, que esta oportunidade se perca entre os seus dedos nesta noite. Mas se você quiser, eu gostaria que você baixasse a tua cabeça nesse momento, aonde você estiver nesse momento. E eu gostaria que você repetisse essa oração comigo, se você quiser aceitar o Senhor na tua vida nesta noite. Veja bem, entenda, eu não estou te convidando para que você faça parte de uma religião.
Porque a religião, ela mata. Mas eu estou te convidando para fazer parte de uma família que é mais do que vencedora, que é a família de Cristo. Veja bem, em nenhum momento eu usei placa nenhuma aqui nesse momento, não falei nome de igreja nenhuma no momento da ministração. Porque a minha intenção não é que você vá à igreja. A minha intenção é que você tome uma decisão nesta noite de viver a tua vida ao lado de Cristo. Um dia Ele entregou a vida dele por você. Hoje, se você tem vida, é por causa de Cristo. Hoje, se você tem uma família abençoada, é por causa de Cristo. Tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Baixa a tua cabeça aí onde você estiver nesse momento e repete essa oração comigo. Deus, eu me arrependo nesse momento de todos os meus pecados. Eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz que entristeceu o teu coração, Deus. Eu ouvi dizer nesta noite que o Senhor é um Deus que ama, que o Senhor é um Deus que perdoa, que o Senhor é um Deus que transforma e que o Senhor quer mudar a minha vida. E Deus, eu quero uma mudança de vida, Deus. Essa é a Web Rádio para quem ama Jesus.